Adoração ao Senhor Jesus, aqui na Rádio Sistemas JN de Comunicação. Glória a Jesus. Cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Está no ar o programa Mananciais de Águas Vivas para a glória de Deus. São 15 horas e 36 minutos, 15 horas e 36 minutos. Muito boa tarde a todos. Dia maravilhoso, né, Cláudio? Chovendo, friozinho, bom demais, né? É ruim quando dá uns vazamentos assim, mas a gente tira de... Eu já fui, né? Glória a Jesus. Quero mandar um abraço a todos os ouvintes aí que ouvem a programação todos os dias, né, para a glória de Deus. Quero mandar um abraço a todos que fazem o mercadinho bom de preço, na pessoa do nosso amigo e irmão Carlos Lindaci e família. Um abraço a vocês todos que ouvem a programação aí em frente ao mercado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Também na Gustavo Maciel Monteiro, na Pedro Ulisses, na Severino Ramalho. Um abraço a todos vocês, muito obrigado a todos. Quero também mandar um abraço a todos do Jardim Imaculada 2. Um abraço, a paz do Senhor, irmão Josivaldo, Nivaldo, Niciene. Um abraço a todos, Pai do Senhor. Deus continue abençoando também. Circular Imaculada, também um abraço para todos. Deus abençoe. Rua São Vicente, especialmente a Rua Maria do Socorro Xavier. Um abraço. Muito boa tarde a todos vocês que ouvem também a programação. Você que ouve os louvores, né? A Bíblia diz que bem-aventurado todos aqueles que ouvem a minha palavra. Então você que está ouvindo, você está sendo bem-aventurado porque está ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então nesta tarde você está sendo bem-aventurado porque está ouvindo a palavra, os louvores para a glória de Deus. São 15 horas e 38 minutos. Vamos orar, irmão Cláudio, apresentando esta programação nas mãos do Senhor, para que Ele faça segundo a sua vontade. Momento de oração. Momento de oração. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, queremos lhe agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, que é nos dado, estamos aqui, mais uma tarde, deste sábado, para engrandecer o teu nome mais e mais. Queremos, meu Deus, sempre apresentar os nossos ouvintes, aqueles que estão conosco, que tem, meu Deus, louvado seja Deus, é o prazer de ouvir, assistir a tua palavra. E é a tua palavra, Senhor, que nós estamos divulgando, estamos falando ou pregando, como diz, louvado seja Deus, as Escrituras, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, meu Pai, que estas pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, nesta tarde, se dispõem a estar conosco, que o Senhor tome a direção de cada um, também aquilo que irão fazer, por onde forem passar, abençoa, livra do mal, de tudo aquilo que vem ao encontro dessas pessoas para lhe pararem, para tirarem do alvo do caminho, Senhor. Seja com ela, seja com todos, meu Pai, aonde quer que esteja nessa tarde. Também nós, meu Deus, aleluia, te apresentamos, ó Senhor, todos aqueles que estão agora, meu, trabalhando. Tem muita gente trabalhando em horários diferentes, uma jornada diária, outra noturna, mas que estão, Senhor, prestando serviço, louvado seja Deus, numa empresa, seja lá onde for, meu Deus, o tipo, meu Pai, de comércio. Toma a frente, Senhor. Queremos te apresentar a todos os quantos estão agora, meu Pai, no leito de um hospital. Pessoas que se encontram, meu Pai, detidas pela enfermidade e que não tem, meu Deus, recurso ou como, meu Pai, serem, aleluia, medicada. E vai até uma unidade médica e ali detectada a situação, ficam internadas. E tem os profissionais, aqueles, meu Pai, que estudaram, aqueles que se formaram, estão honrando, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor deu e concedeu para que fosse, louvado seja Deus, experiente, técnico, naquilo que estudaram vários momentos, vários anos,
aleluia, agora estão ali exercendo essa função. Que todos aqueles enfermos, louvado seja Deus, louvado seja Deus, protegido por eles e principalmente pelo Senhor, que é o dono da vida, que é o dono, louvado seja Deus, que tudo é capaz quando o Senhor chega, louvado seja Deus, e o Senhor pode usar, irmão, desses profissionais para fazer, louvado seja Deus, com que, aleluia, essa pessoa seja, meu Deus, beneficiada, que tem procurado a medicina, que tem procurado outros recursos, mas não pode. Deus, em nome de Jesus, que é aquele que está na mesa de cirurgia, usa as mãos, Senhor, aleluia, detecta, meu Pai, aquilo, a enfermidade, e seja retirada, e essa pessoa vê, meu Deus, aleluia, reconhecer que o Senhor é Deus, e pode usar as mãos desses profissionais para lhe dar as vitórias, Senhor. Te apresentamos todas as autoridades que são constituídas no nosso país, no mundo, Pai. Oh, aqueles que são escolhidos para tal cargo, funções, aleluia, dentro daquilo que eles escolheram. Senhor, aleluia, aquele que dá condições, mas que eles possam fazer também o seu papel, após chegarem em determinados cargos, meu Deus. Sim, meu Pai, se as autoridades eclesiásticas, as civis, militares, os poderes que regem, aleluia, poder legislativo, executivo e judiciário, meu Pai, toma frente, toma direção, para que eles forem, meu Deus, quando for necessidade, aleluia, ter condições de julgarem com perfeição, com coisas corretas, que venha beneficiar, meu Pai, aquele que está se queixando de alguma coisa, aquele que administra, Senhor, que possa, meu, separar algo que não é, meu Deus, agradável, e que venha prestar conta daquilo que está em suas mãos, louvado seja Deus, para servir, aleluia, aqueles menos necessitados. E é o que se vê, louvado seja o contrário, pessoas de posições, pessoas que estão em cargos importantes, meu Deus, envergonhando, meu Pai, e fazendo aquilo que acha que não tem muito valor, mas o Senhor coloca alguém lá, não para fazer o errado, para fazer o certo, para que seja o espelho, louvado seja Deus, naqueles que ali o colocaram, meu Pai. Seja com todos. Nós te pedimos para que essas autoridades venham, meu Pai, primeiramente buscar o Senhor e a sua justiça, louvado seja Deus. Em nome de Jesus, quero te apresentar os nossos amigos, louvado seja Deus, que estão, meu Pai, desenvolvendo um trabalho fora aqui do nosso país, pois saíram daqui porque faltava talvez a mão de obra, faltava, meu Pai, aleluia, emprego. Muitos se formam, mas não tem, aleluia, emprego suficiente, aleluia. Colocam um currículo aqui, colocam outro ali, e às vezes fica desgostoso, e é necessário deixar a família, deixar o país, para exercer aquilo que eles escolheram, Senhor. Deus, abre, louvado seja, porta de emprego para esse povo. Abre as indústrias, fábricas, para que sobre. Como, meu Pai, nós ainda chegamos a ver que as fábricas, que as lojas, aleluia, eles mandavam chamar, agora é tudo fechada, agora é tudo, meu Pai, aleluia, parece um museu, mas Deus é aquele que supre a necessidade, louvado seja Deus, e dá o escape no momento difícil, louvado seja Deus. Mas é nesta tarde que nós te apresentamos todas essas causas, todos esses problemas, e só o Senhor pode tocar, louvado seja aqueles que estão ali administrando, para que venha e solicite e traga recursos para suprir a necessidade daqueles que necessitam, porque nós temos gestor como um pai, nós temos gestor que cuida, se seja municipal, ele cuida da população municipal, é um pai. O Estado também cuida de todo o Estado, e a União, aleluia, também cuida de todo, aleluia, o Brasil e outros recursos que vêm, seja distribuído de forma legal, meu Pai. Em nome de Jesus, que acorde e que veja, e o que está errado, vamos corrigir e consertar, porque só o Senhor é quem pode fazer essas coisas. E nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, louvado seja Deus. São 15 horas e 45 minutos, né? Vamos ouvir um louvor, né, irmão Cláudio? Toca aí um louvor aí para a glória de Deus, né? Louvado seja Deus. Quero mandar a paz do Senhor para a irmã Iracema, pai do Senhor, irmã Iracema, pai do Senhor também para a irmã Lindalva, né? E a todos que ouvem a programação aí na rua Luciene Cabral Bernardo, um abraço
Deus abençoe poderosamente a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Estamos alegres, estamos felizes porque sabemos que o nosso Deus, Ele está presente em nosso meio. A sua palavra nos diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Nós cremos, pelos olhos da fé, que o nosso Deus, Ele está presente em nosso meio. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esta tarde é uma tarde, está um pouco fria, chuvosa, maravilha. Deus está mandando a chuva, suprindo, aí as necessidades, e logo mais teremos aí fartura, para a glória de Deus. Com Cláudio. Louvado seja Deus. Vamos louvar, irmão Justo, o hino de número 46 da nossa harpa cristã. O perdão real nos levou, Rei, a voz soldados seus, corações em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer, informado já os negros batalhões do grande usurpador, declarais-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real perdão, não receberão o eterno os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alteguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Glória. Aleluia, louvado seja Deus. É verdade, se atrapalha no estrofe, Louvado seja Deus. Mas tudo para Glória a Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Coisa boa é louvar a Deus, A Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então, nesta tarde, nós estamos alegres, estamos louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Por isso que nós estamos aqui nesta tarde, para dizer para você que Jesus, Ele quer fazer coisas maravilhosas na sua vida, quer transformar a sua vida,
tirar você do largo encharco de lodo, né? Fazer de você uma nova criatura, né? É por isso que nós sempre estamos batendo nesta tecla e dizendo para você que Jesus, ele quer transformar. Agora cabe o homem querer ou não, não é? Deus deixou o homem um livre-arbítrio para você fazer da sua vida o que você quiser. Nós não podemos forçar você a querer aceitar a Jesus como seu Salvador. Isso é um desejo próprio, né? Um desejo seu. É você que, dentro de você, você pode fazer uma retrospectiva e saber onde eu estou errando, onde eu preciso melhorar, né? Então, é bom você fazer sempre isso, porque a Bíblia diz que nós sempre erramos, mas não podemos permanecer no erro, né? Errar é humano, mas permanecer no erro é que nós não podemos. Às vezes a gente erra, a gente peca. A Bíblia diz: se nós dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, né? Por quê? Porque você pode pecar por uma palavra, por um pensamento, por algo, né? Mas assim você tem um bom advogado que está advogando as nossas causas, e ele pode perdoar os seus pecados. Ele morreu na cruz do Calvário justamente para isso, né? Para perdoar os nossos pecados, porque nós mesmos só não podíamos, não tínhamos condição de alcançar o perdão. Mas Jesus, ele teve misericórdia da população, ou seja, do homem, né? Da mulher, e Deus enviou seu filho para morrer na cruz, uma cruz, né, do Calvário, para salvar a minha vida. A Bíblia diz que ele verteu a sua última gota de sangue, né? Por isso que a Bíblia diz que nem o ouro, nem a prata do mundo todo pode pagar o valor de uma alma. Por quê? Porque é um preço de sangue, né? Foi vertido lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que ele colocou todo o seu sangue, né? O sofrimento de Jesus era tão grande que o sangue dele tornava-se em gotas de água, já não tinha mais sangue. Então, por isso, para salvar a nossa vida. Irmão Cláudio faz a leitura em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. Nós vamos ler, você pode pegar a sua Bíblia e abrir conosco, no capítulo 10, segundo escreveu esse Atos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Lucas tem o próprio livro, Lucas, e ele escreveu Atos Apóstolos também. Capítulo 10. Louvado seja Deus. Vamos ler os versículos 32 ao 37. Vou fazer essa leitura extensa, mas nós vamos entendê-la depois. Nós vamos ler aqui. Que vai dizer assim: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita,
que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram no quarto alto. Louvado seja Deus. Então, aqui está, glória a Jesus, uma das ações do apóstolo São Pedro sendo usado por Deus, né? Porque ninguém faz coisas nenhuma se não vir de cima, né? Louvado seja, como disse o próprio Jesus, e Nicodemo confirmou ao Senhor, né? Não pode fazer tais coisas se não vir. Louvado seja Deus. Então, 32 ao 36, nós lemos essa passagem. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por tudo, como apresentamos os enfermos. Na vinda para cá, eu encontrei ali a esposa de um amigo meu, e ela me chamou, disse: olha, o meu esposo está internado. E eu perguntei: onde é que ele está? Ele está na UPA de Cruz das Árvores, mas se encontra entubado. Eu digo: nós podemos fazer orar por ele. Orar por ele e para que Deus faça a vontade dele, né? Orar pelo meu primo lá em Soledade também. Então, o primo do irmão Justo também está enfermo lá em Soledade. E o Senhor, Ele usa as pessoas. É o Deus de perto e de longe. É, o Deus de lá, de cá, de perto, de longe, de cima e de baixo. Então, nós, por si próprios, não podemos fazer nada. Agora, se Deus ordenar, né? Então, a gente ouve e obedece a vontade dele. Maravilhoso, eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, quero lhe apresentar neste momento, Senhor, a todo o teu povo na face da terra. Também te pedir por aquela vida que está enferma, que se encontra internadas, que está ali, meu Pai, entubado, mas o Senhor pode dar a vitória do teu filho. Louvado seja Deus. E também que a sua família creiam no poder que há no teu nome, Senhor. Nesta tarde, visita agora, meu Deus, também o primo do nosso irmão Justo, na cidade de Soledade. Se é o de lá de cá, é o de longe de perto, e pode operar maravilha nessa tarde, tirando, louvado seja Deus, dessa situação, desse quadro em que se encontra, e dando vitória, dando melhora, e que ele possa voltar ao quadro necessário que antes, meu Pai, vivia. Louvado seja Deus, sem nenhuma complicação. O Senhor pode fazer isso, querendo, o Senhor pode fazer. Nós aqui apresentamos essas vidas em tuas mãos. Também te agradecemos pela leitura da tua palavra. Palavra esta que ela vai, louvado seja Deus, no profundo, ela vai no íntimo, louvado seja Deus, nas nossas vidas e no coração, Pai. É assim que nós te oramos nessa tarde e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Jesus. Louvado seja Deus, é verdade, nosso Deus, Ele é Deus de perto, Deus de longe, né? Ele pode fazer o milagre, tudo está em suas mãos, não há nada que Ele não possa fazer. A Bíblia diz que tudo é possível também àqueles que creem, né? Então a gente ora pelas pessoas, mas o Senhor é quem faz o milagre. Glória a Deus. Nós podemos orar e Deus, Ele tem o poder de fazer o milagre. Verdade. Se Ele quer, né, Cláudio? Se Ele quiser fazer, Ele faz. Por isso que, às vezes, a gente ora pelo enfermo, a nossa vontade é que seja de imediato feito, né? Aí aquela ação, ou seja, aquela cura daquela enfermidade. Mas não é a nossa vontade, sim a vontade de Deus, né? Nós oramos e por nós curava, mas a nossa vontade é essa, mas não é a nossa vontade, não é a vontade de Deus, né? Então, que nesta tarde você que
ouviu esta oração, se você crê, a Bíblia diz, tudo é possível àquele que crê, né? Olhando para o meu primo, a situação que ele está lá em Soledade, é uma situação muito... tem 50... Ele está com 55 anos. 55 anos, e um trabalhador, e de repente apareceu um tumor na cabeça dele, e ele hoje vive em cima de uma cama. E ainda está, viu, primeiramente Deus, né? Porque o homem só parte quando chegar a hora, né? Deus determina, aí você parte, mas enquanto isso, Deus é quem determina a hora que o homem vai partir. Então, a esposa dele é uma pessoa que está cuidando muito bem dele, então assim, isso também ajuda muito, né? Ajuda muito. Mas muitas pessoas enfermas, irmão Cláudio, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas passando por problemas de saúde, né? E nós sabemos que tudo isso acontece porque pecado, né? As coisas que aflige a humanidade, mas Deus, ele é quem sabe, tudo está no comando dele, não é? Então, nesta tarde, estamos aqui para pregar a palavra, para anunciar o Evangelho, estamos aqui para dizer para você que Jesus está voltando, e sempre, enquanto estivermos aqui na terra, nós iremos fazer esse trabalho quando nós puder. A Bíblia diz: trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode mais trabalhar. Como é a noite vem e ninguém mais pode trabalhar? Às vezes você é jovem, tem todo vigor, força e não quer, né? Aí vem uma enfermidade e coloca você ali no leito. Às vezes você até tem vontade de ir, mas não pode mais. Então a noite chegou e você não pode mais ir, não é? Então pode mais ir trabalhar. Então, enquanto isso, a gente vai levando a mensagem para todos aqueles que queiram ouvir. Queremos agradecer a todos que ouvem também a programação pelo YouTube, né? Pelo Facebook e também pelo YouTube. Que Deus abençoe poderosamente a todos em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Quero mandar uma boa tarde especial à minha prima, né? Lá em Esperança, que é irmã desse que eu estou falando agora, e ao seu esposo, Moacir Freire também, e as demais pessoas que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Glória a Jesus. Quero deixar aqui um texto também para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, e o versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Glória a Jesus. Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque não feitas em Deus. Glória a Deus. Então, a gente vê assim um texto, quando no capítulo 3, como nós lemos, no versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele enviou o seu Filho, como eu já falei, para salvar a humanidade, né? Para que o homem fosse salvo, porque Deus, ele viu que o homem por si só, ele não podia, não tinha condição de ser salvo. Então Deus, ele enviou o seu Filho para salvar a humanidade, morrendo ele numa morte de cruz, que era uma morte a mais cruel, né, que poderia existir, era que aquela de o homem morrer sendo crucificado. Então foi esta morte que Jesus enfrentou para salvar a humanidade. E qual é o nosso pagamento? Nada. É somente fazer a vontade de Deus, né? Reconhecer que nós somos pecador e que precisamos de salvação. E para isso Jesus já nos comprou lá na cruz do Calvário. E foi, a Bíblia diz que foi por um bom preço. É um preço de sangue. Você veja que quando há uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, se não tiver sangue para repor, aquela pessoa morre. Não é assim? Então é preciso ter doadores de sangue para aquela pessoa, para poder repor aquele sangue. Então Jesus, ele derramou o seu sangue para salvar a humanidade. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então é por isso que nós estamos aqui conscientizando as pessoas, e para que as pessoas reconheçam que precisam, né, de salvação. Porque já pensou você morrer numa morte de cruz, perder sua última gota de sangue por amor de alguém sem nem conhecer, né? É verdade. Mas o nosso pagamento é somente aceitar a Ele como Salvador da sua vida, reconhecer o que Ele fez por nós. Veja que nós, seres humanos, quando alguém faz algo pela pessoa, a gente sempre faz um agrado, né, para aquela pessoa, para que aquela pessoa sinta-se, né, porque você foi agraciado, teve ajuda. Imagine você ter a salvação por um homem que deu a sua vida numa cruz para salvar a humanidade. Então, nós, nesta tarde, estamos aqui para dizer para você que você precisa de salvação. Agora, veja que Deus, ele deixou o homem um livre-arbítrio para você escolher se você quer ou não. É como você chegar na casa de alguém lhe oferecer um prato de comida, quem vai decidir se você vai querer comer é você mesmo. Não é? Não é forçado. Às vezes até no interior a gente chega na casa de alguém e às vezes as pessoas estão fazendo ali uma refeição e aí convida as pessoas e força tanta pessoa a comer e a pessoa não quer. Meu avô sempre fazia isso.
E ele dizia, não, mas coma pelo menos um pedacinho de carne aí, para nos satisfazer. E aquela pessoa vai e fazia isso. Comia ali dava uma beliscadinha ali num pedaço de carne e provava. Meu avô, ele às vezes gostava muito de coalhada, né? E às vezes as pessoas chegavam e lhe ofereciam, mas não é todo mundo que gosta, né? Não é todo mundo que gosta. Mas assim, então a gente fala assim que é para as pessoas entenderem como é que, né? Por isso que sempre Jesus ele falava por parábola, né? Fazia ali uma comparação para que as pessoas entendessem ou guardassem na memória aquilo que ele estava falando, que ele estava ensinando. Então, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi por isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, né? Mas para que o mundo, quando a gente fala no mundo, é toda a população que está na face da terra. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, a Bíblia diz que já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Não somos nós que estamos dizendo que você vai ser condenado. Não. A palavra aqui é quem fala se você não crê. Até o final você tem. Se você até o final não crê, a palavra aqui está falando. Não somos nós que estamos falando de nós mesmos, mas sim a palavra. 3:18 do Evangelho de João. Não é verdade? Porque assim, há pessoas, irmão Cláudio, que às vezes você lê um texto desse, um versículo desse aqui, e às vezes as pessoas dizem, olha, já está dizendo que estou condenado. Não é assim. Só quem pode julgar é Deus. Nós estamos apenas lendo o versículo, a palavra que está escrito. E aqui a Bíblia é a palavra de Deus. Não somos nós que estamos falando. E o versículo seguinte que diz assim, o versículo 19 diz, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é simples de entender? A condenação é esta. Você não quiser, ninguém vai forçar. Então a condenação é esta, porque a luz ela veio ao mundo, e o mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veja que nós estamos aqui no claro, mas se apagar a luz, ficou um breu, tudo fica escuro. Se a luz chega, as trevas vai embora. Então Jesus ele veio ao mundo. Jesus ele está aqui se referindo à luz, não é? E ele é a luz. Não é? João disse. Então ele é a luz. E a luz ele veio ao mundo. Mas o mundo, a humanidade amou mais as trevas. E querem praticar as coisas erradas. Quem está nas trevas para não ser identificado. Não é? É revelado. Quando a pessoa vai fazer algo, para onde é que a pessoa quer ir? Para o escuro. Vamos ali para o escurinho. Não é? Por quê? Porque no escuro ninguém vê nada. Mas se você está na luz, todo mundo vão lhe observar. Por quê? Nós somos luz. Não é verdade? Porque nós andamos na luz. É por isso que qualquer coisa que você fala, que você pratica, ou que você... qualquer coisinha, aí o povo aponta logo, olha, não é crente. Não é assim? Por quê? Porque nós estamos na luz. Não dizendo que nós não podemos errar. Podemos errar sim.
mas nós erramos, mas nós temos um advogado que ainda está advogando as nossas causas, mas ele vai vir como um juiz para bater o martelo e dizer a sentença de cada um, né, que praticou a iniquidade. Então, é esta palavra que nós devemos passar para você se conscientizar que você precisa de arrependimento e que você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, para que você possa entrar nas mansões celestiais pelas portas, né? Mas aí não é forçado, não. É se você quiser. É como se alguém lhe der um prato de comida, você aceita comer ou não. A decisão é sua. Nós estamos aqui só falando o que temos que falar, né? Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Tá vendo? Então aqui é o diagnóstico da palavra: quem crê não é condenado, mas quem não crê, Já está, ele disse, porque está no presente. porque está no presente. Então aqui é o diagnóstico. Se você crê... Agora, veja que teve um passado triste. Pode falar no microfone aí, meu Cláudio, mais perto. Vai. A conjectura que o senhor está fazendo aí é que alguém esteve no passado triste. Verdade. Agora está num presente tranquilo. Tranquilo, Mudou alegre. já. Mudou. E o futuro vai depender ainda de você. Você quer permanecer no passado triste? Quer permanecer no presente feliz para ter um futuro? Aí o futuro você vai escolher ainda. Verdade. Porque tem pessoas que não querem não ouvir, não querem dar crédito, tem raiva de quem explica as coisas. É verdade. Porque quer permanecer nas trevas. É verdade. E a luz, quando vem, você tem que ser luz, brilhar no meio da escuridão. No meio da escuridão. E perseverar até o fim. Para quê? Para que você tenha um futuro sadio. É verdade. Né? E um futuro com Cristo, como diz assim, uma eternidade. Porque a eternidade todos vão enfrentar. Agora, com ou sem Cristo. Então, teve um presente ruim, você vem se corrigindo, teve um passado ruim, vem se corrigindo, agora está no presente bom. Permanece no bom para ser excelente no futuro. E você talvez teve um passado tranquilo, feliz, aí está no presente ruim. Por causa dos vendavais, das coisas que correm, você está no presente ruim. Mas o futuro ainda depende de você, porque você está com vida. Então a condenação é esta, aí vai dizer, quem não crê está condenado. Se você chegar no final e não querer tomar uma decisão para o seu próprio bem. Então, é essa escolha. Você está no presente aqui. Onde é que você quer passar o futuro, a sua eternidade? Verdade. Então é você que vai escolher. Ninguém pode escolher. Não, porque ninguém a salvação é individual. Pessoal. Você que pode dizer sim ou não, ninguém pode sim. O próprio Jesus deixou livre. Arbitra a escolha. A escolha. Então você que vai decidir o que realmente você quer. Veja o que diz o versículo 21. Diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Está vendo? Não tem de quem estar respondendo. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja que quando você pratica a verdade, vem para a luz. Por quê? Você anda na verdade. Quem é a verdade? Cristo. Jesus. Né? Então,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, esta é o diagnóstico da palavra, o ensinamento para que você escolha aonde você quer passar a eternidade. Porque nós sabemos que são duas portas e dois caminhos. Quais é as duas portas? A porta que leva o homem à perdição. A Bíblia diz que é espaçoso o caminho, né? Espaçoso o caminho, a porta é larga e espaçoso é o caminho que leva o homem à perdição. E a porta que leva o homem à salvação, a Bíblia disse que é apertada, estreito e apertado o caminho. Veja que é duas portas e dois caminhos. Não tem três, só tem dois. Então você quem tem que escolher se você quer estar. Está lá em Mateus, né? 7, 14 e 13. Pois é. E também está em Mateus 5, 13 e 14. Desse tema aí que o Senhor está abordando. Da porta, está em Mateus 7, 13 e 14. E da luz, está lá também em 5 de Mateus. E aí 14 e 13. Quer dizer, são versículos que ele traz o entendimento das pessoas. Verdade. Né? Porque a luz, aonde chegar, ela você vê logo tudo. Vê. Você percebe, perde alguma coisa, não sabe bancar. Quando você liga lá o interruptor, aí você, tá ali, mas já tinha procurado. Você veja que aquela mulher que perdeu a dracma, sim, não é? Vem, é parecido com ela, né? Ela estava no escuro e disse que... Ela em Lucas, né? Aí ela acendeu a luz. A candeia. Saiu a procura. E saiu a procura da dracma perdida. É verdade. Até que achou, né? Quando ela acendeu a luz. É 15:8 de Lucas. 15:8. Tem três passagens parecidas. É a passagem do filho pródigo, né? Uhum. Da ovelha perdida. E do 8 até o 10 entra essa senhora aí. É a qual a mulher que tinha 10 dracmas. Quer dizer, ela perdeu. Mas ela não se contentou. Não. Ela foi a procura. Ela tinha 10, mas perdeu uma e foi atrás das 10. É que nem aquela passagem das 100 ovelhas. Pronto, aqui tem as 6 ovelhas. Não é? E os dois filhos. O filho pródigo, né? Que um foi e o outro ficou. Quer dizer, aí muitos dão o contexto disso aqui, é como se fosse o livro das coisas perdidas e achadas. Foram perdidas e foram achadas. Né, que se alegram quando encontram, né, o que perdeu. Glória a Jesus. Verdade. Quero mandar, irmão Cláudio, um abraço aí, uma boa tarde especial para Walter Santos. É o meu primo, né? Está lá no Rio de Janeiro. Graças a Deus. Ouvindo a programação. Deus abençoe ele lá. Ele disse assim: você foi ver o nosso tio José? Tio José é um tio meu que está lá no interior e eu estou vendo aqui pelas redes sociais que ele não está muito bem, mas já tem quase 100 anos de idade. Não fui, Walter, ver o nosso tio, até porque Deus sabe todas as coisas, né? E a gente tem orado por ele e a gente às vezes quer ficar com aquela memória, né? Não sei ainda como é que está a situação, mas aí sei que a situação dele não é tão favorável, porque já está com quase 100 anos, é uma idade muito, né? Mas é assim, como nós estávamos falando aqui, Deus sabe todas as coisas. Se Ele quiser, Ele faz o milagre. Se Ele não quiser, aí está com Ele, né? Deus sabe tudo. Então assim, esta é uma reflexão que nós deixamos para todos aqueles que ouvem a programação nesta tarde.
você faça dentro de você a sua retrospectiva, né? E veja que nós precisamos de salvação. Todo ser humano. Agora, cabe o homem querer ou não querer. É uma escolha sua. Ele veio para todos, né? É. Ele veio para todos. E nem todos é o povo receberam, né? Como diz, veio para Israel, né? E nem todos quiseram para os seus e os seus não quiseram, né? E aqui ele morreu por todos. Não foi por alguns. Não. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Para... É exatamente isso que... Não para que condenasse o mundo, mas para que todos fossem salvos por Ele. Exatamente. Então, se o homem quer, tem a salvação. Tem pessoas que dizem, mas fulano é uma pessoa tão boa, dava tanta esmola, fazia tanto bem, mas a Bíblia diz que a salvação não vem pelas obras, para que o homem não se glorie. Porque tem pessoas que dizem assim, fulano é uma pessoa muito boa, aquele ali quando morrer vai direto para o céu, porque dava muita esmola e fazia muita caridade. Mas isso aí é da gente dar esmola e fazer caridade, é uma obrigação nossa, não um dever nosso fazer isso aí, de ajudar o próximo dentro do seu, né, das suas possibilidades, que às vezes você não tem a possibilidade para ajudar, não é? E aí aqueles que não podem ajudar, ora para que Deus faça segundo a sua vontade, né? Interceder pelaquela pessoa. Então, se Deus nesta tarde você reconhecer, aí você aceita Jesus como seu Salvador, porque é isso que nós estamos pregando, irmão Cláudio. Nós não estamos aqui para pregar prosperidade. Não, nós estamos aqui para pregar salvação. Esclarecer, né? Esclarecer as pessoas. Há tantas dúvidas e as pessoas correndo para tantos lugares. É verdade. Pensando que vão ter lá na frente um lucro ou uma vantagem. E aquilo é só para ter número. É verdade. Porque o que falam não tem certeza do cumprimento. Agora, quando a palavra diz, nós ainda vamos esperar o tempo de Deus. Imagine coisa só para que haja ali as pessoas e lá no final as pessoas não têm a certeza do que ouviu. É verdade. Né? Então é prometer e você ficar só na promessa. E não tem. Deus promete, Deus fala, mas tem o tempo dele. Tem o tempo. Enquanto se cumprir, ele falou. Ele disse. Então tem que ter muito cuidado no esclarecimento. O que diz as Escrituras. O que diz as Escrituras. Né? Verdade. Quero mandar também aí um abraço à minha prima também, Nessi Gonçalves. Também é minha prima. Também está ouvindo a programação. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e de toda a sua família, que é a nossa família. Um abraço aí, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Então, assim, as redes sociais são boas, porque nos aproxima das pessoas, né? A gente sabendo usar, não é assim? Sabendo usar. Às vezes você vê aquela pessoa, às vezes faz muito tempo que não vê, mas através de uma rede social você vê, você manda um recado, né? E aquela pessoa interage com você e você está aí, né? Então, essa é a minha participação nesta tarde para todos, né, que ouve a programação. Nós agradecemos demais a sua audiência que você ouve, e você também pode ouvir depois pelo YouTube, porque o nosso irmão Gil, a qual eu quero mandar aí a paz do Senhor para ele, para sua esposa, ele coloca lá a programação lá no YouTube e as pessoas vão ver. Tem também o pessoal lá no São Paulo, né? São Paulo, Portugal, Itália, em Miami, nos Estados Unidos. Coisa boa, né, Cláudio? Os que forem
Já tem outras pessoas que vai também vendo, né? E isso nós ficamos alegres. E as pessoas ocultas, né? E tem as pessoas ocultas que a gente não sabe. Você vê que semana dessa eu fiz uma programação, eu estava só nesse dia e fiz um trecho pequeno, mas teve muita visualização. Então isso é muito bom, né? Porque a gente vê que as pessoas vão vendo, e quando aquelas pessoas vão vendo, outras pessoas também que tem aquelas pessoas vão vendo também. Então nós ficamos alegres com isso, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, né? Como eu falei, nós não estamos aqui para pregar prosperidade, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Jesus, ele disse: ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho. Aqueles que creram, foram batizados, serão salvos, né? Então nós saímos, ele mandou ir pelas vilas, pelas praças, pelos valados, pelas ruas, por todas as partes, pregando e ensinando o Evangelho. Veja que Jesus, ele pregava o Evangelho em todas as partes, né? Na beira da praia, por onde ele passava, ele ia pregando o Evangelho. Então, os vilarejos, né? Então, assim, esse é o nosso objetivo, de estarmos aí pregando o Evangelho. E eu tenho mais projeto, falar em projeto, segunda-feira, se não for de chuva, né? Se não for de muita chuva, nós estaremos aqui na Imaculada, ali, próximo ao colégio Teotônio Vilera, né? Pronto, estaremos lá, se não for de chuva, né? Quem sabe é Deus, mas o projeto é de nós estarmos lá. E você é o... na rua Carlos Gomes. Carlos Gomes. Você é o nosso convidado especial, bem aqui pertinho do bairro da Imaculada, né? Então, a cruzada setorial, envolvendo São Vicente, Imaculada, Manguinhos, né? Vamos todos estar lá para louvarmos e engrandecer o nome do Senhor Jesus. E no final do mês, nós estaremos lá no Mário Andreasa, num ginásio, lá no Mário Andreasa, no Comercial Norte, né? Se eu não estou bem lembrado da data, mas eu acredito que seja lá pelo dia 30, mais ou menos. Vai ser numa segunda-feira. É uma segunda sim? É uma segunda sim, outra não. Então, lá no Mário Andreasa, Comercial Norte. E segunda, depois de amanhã, segunda-feira, dia 17, estaremos aqui no bairro da Imaculada. Então, você é o nosso convidado a estar ali participando conosco, né? Você que é evangélico ou não evangélico, vá lá ouvir a palavra de Deus, ouvir os louvores, né? E sentir de perto, né? Como é feito o trabalho da obra do Senhor Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Então, esse é o nosso objetivo, de estarmos levando a mensagem do evangelho a todos aqueles que creem. Glória a Jesus. Então, vou deixar a oportunidade, são 16 horas e 34 minutos, o irmão Cláudio, ele termina agora o horário, fazendo aí, cantando, louvando, pregando. Ele é quem sabe. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se esse louvor está aqui. Bem específico. Vamos louvar o Senhor com mais um hino aqui do nosso irmão. O título dele é Jesus virá de novo. Ele já veio, né? E ele prometeu de novo, né? Em breve não mais se ouvirá um coro de aleluia, porque esta igreja vai desaparecer e o mundo vai sentir demais a falta desse povo que sairá da terra para no céu viver, e todos sentirão tristeza, falta de parente, e muitos assustados sentirão temor.
virá arrebatar os crentes, e muitos vão pensar, foi disco voador, mas não foi não. Jesus virá de novo para arrebatar seu povo. Desperta, ó igreja, porque a peleja aqui vai terminar, e a qualquer momento tudo se cumprirá. O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá. E quando Jesus tenta arrebatar os redimidos, muitos desviados vão querer voltar, e muitos daqueles que agora criticam os crentes vão sentir desejo de ouvir alguém pregar, e o mundo totalmente entrega as mãos do anticristo. E para acalmar o povo que aqui ficou, fará então justificar o arrebatamento. Dirá então ao mundo, foi disco voador, mas não foi não. Jesus virá de novo arrebatar seu povo. Desperta, ó igreja, porque a peleja aqui vai terminar, e a qualquer momento tudo se cumprirá. A igreja vai subir, Senhor, cantando subirá. O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá. Glória a Deus. Aleluia! Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, né? Louvado seja Deus. E é uma realidade. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Já ouvimos uma leitura da palavra de Deus, uma explanação bíblica aqui pelo nosso irmão, realidade, ele falando de dois acontecimentos. Ele falou das trevas e falou da luz, falou da porta e falou do caminho. E Deus vai dando, louvado seja Deus, as diretrizes que necessitamos para aplicar a palavra de Deus. Eu li no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, mas eu quero antes fazer menção dessa leitura aqui de Salmos, de número 95, e os versos 7, 8, 9 e 10, para nós prosseguirmos. Louvado seja Deus, nesses minutos que nos faltam, nos restam. Que diz assim: vinde e adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai o vosso coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra.
40 anos estive desgostado com esta geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento do meu caminho. Louvado seja Deus. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Está aí a mensagem da qual o irmão estava aí fazendo menção, que há uma escolha, e quando ele leu assim, que aquele que crê, né, será salvo, quem não crê já está condenado. Então, por que isto? Porque desde o antepassado, as outroras, Deus vem falando para o povo e dando exemplo de como esse povo deve herdar a vida eterna, ter uma vida feliz. Não é essa vida aqui de 70, 80, como diz a Escritura, que a vida é 70 anos, mas é uma vida que vai além desta vida, é outra. Louvado seja Deus. Então o que nós queremos é dizer que, louvado seja Deus, nós somos bem-aventurados, porque o Senhor Jesus nos escolheu, como diz lá no capítulo 15, aliás, é João, que foi ele que nos escolheu, 15:16 de João, e não nós escolhemos ele. O capítulo 90 de Salmo, o verso 10, diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Está aqui escrito. 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Veja que 70 anos foi a média que Deus deu, está aqui escrito. E ele disse: aqueles que passam de 70, 80, né, como o seu tio, né, de quase 100 anos, como meu pai já está na glória, foi com 93, aí diz que vai, né, pela robustez, né, pela conservação de uma vida mais preservada, dura mais, se preservando de algumas alimentações, que hoje é só tóxico, etc. A gente compra e adoece, porque o agrotóxico, ele está em todos, né, lugares de algumas plantações, e às vezes você compra uma fruta e ela amadurece a força, porque a força do agrotóxico não é aquela natural. E a gente tem aquele cuidado de escolha. Eu falei de escolha, você vai para um mercado, você vai para uma loja, você não traz tudo aquilo logo que você vê, você escolhe. E quando você escolhe, aleluia, você separa. Você se agradou de certas coisas, e eu vou escolher. Se agradou, aí separa. Deus se agradou de nós. Louvado seja Deus. Ele nos escolheu e Ele nos separou para alguma coisa dentro da sua obra. Ele chama e Ele separa. Por isso que a Bíblia diz: sede santo, Deus dizendo, porque eu também sou santo. É que a santificação é a separação. Tirou alguém de algum lugar que ele achou que você não deveria estar mais ali. Então ele tirou você, escolheu e separou. Mas a Bíblia diz que ele pagou. Ele pagou o preço, como foi dito ali, não foi prata nem ouro, mas foi o seu precioso sangue. Então, você vai para uma feira, para um comércio, seja lá onde você estiver, na loja, você se agrada, você vai lá,
Você escolhe, separa, mas você tem que passar e pagar. Para trazer. E nem você trouxe ao léu. Mesmo assim, nós fomos escolhidos por Deus. Ele pagou um preço por nós. E nos separou, nos santificou para algo dentro da sua obra, na sua casa. E é por isso que muitos não entendem a vida que levava, a vida que leva, e preservar ela para que ela vá até o fim, dentro do agrado de Deus. Veja que lá atrás, é de conhecimento de todo mundo, sabe isso. Caim matou Abel. Por quê? Porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da de Caim. Tem gente que quer fazer as coisas da sua forma e achar que Deus tem que aceitar aquilo. Quando era para sacrificar um animal e levar aquilo diante de Deus, o sacerdote tinha que ter cuidado para escolher as coisas, as primícias. E Abel se preocupou em levar o melhor, as primícias. Arrancava lá a sua plantação, separava para Deus, levava a sua oferta. O outro não, isso aqui vou levar de todo jeito. Não é assim. Até os animais, aqueles animais sadios, pessoas separadas, queriam levar animais com feridas, cego, todos para Deus. Deus não aceitava. Então ele cuida de nós, ele separa a gente, para que a gente venha realmente dar fruto, que é fazer as coisas que Ele quer que nós façamos. É os frutos que vai aparecer, é a luz que vai brilhar lá nas trevas. É você andar no caminho estreito, sabendo que é Ele que vai te conduzir até a presença de Deus, porque o caminho é Jesus. E Ele disse, São João 14:6. João 10:9, ele diz que é a porta. Ele diz que é o sal. E ele diz que é a luz. Então, o que é que você quer? É andar dentro do segmento que ele quer. Só que, por nós estarmos aqui ainda, como seres humanos, nós somos o quê? Tentados. Porque o próprio inimigo tentou Jesus. Sabendo que ele não tem nada, enganador, mentiroso, mas Deus, eu te dou isso, eu te dou. Você vai dar o que não é seu? E nós sabemos disso, temos a consciência. É você viver com o que é seu. Você fazer algo daquilo que é seu. Você esperar aquilo que é seu. E não com falcatruas, enganando. E tem muitos que usam isso aí, as redes sociais, para se lucrar, dando prejuízo a outras pessoas, enganando. Há uma notícia você pensa que é verdadeira, mas não é. É enganosa. E muitas pessoas caem. Por quê? Porque quer ter vantagem. Olha, você vendo um objeto face a face, escolhendo, muitas das vezes você diz, eu não gostei, devia ter trazido aquele, aí talvez não vou dar isso aqui, mas eu vou comprar outro. Imagina, através de uma rede social, e às vezes pagam, e aquela loja não existe, e você perdeu. Aí diz, se ouvir da voz, não endureça o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Ele está falando aqui para aqueles que viram seus pais sendo escravos lá no deserto, mas Deus mandou alguém para resgatarem, para que fossem livres. E depois aqueles que ficaram estavam cometendo a mesma coisa dos mais antigos, dos mais velhos. E ele disse, 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse, e um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Ou seja, se tem, ainda não quer obedecer. Outros não têm. É como Amós 4:12. Louvado seja Deus.
4:12, no livro de Amós, nós sabemos que Deus fala e se cumpre, porque Ele é um Deus que Ele avisa antes, louvado seja Deus, que as coisas aconteçam. Ele avisa, Ele fala pela palavra, pelo louvor e pelos seus profetas. 4:12 de Amós vem dizer assim, ó: portanto assim te farei, ó Israel, e por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Tem que ter uma preparação. Você vai viajar, você arruma a mala, você vai fazer alguma coisa, você prepara alguma coisa, você se prepara. Mas o povo não quer se preparar para ter um encontro com Deus. Errante. Louvado seja Deus. E Oséias 4:6 vem nos dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Veja só, as pessoas não quiseram ter o conhecimento da palavra de Deus, e eram o quê? Sacerdotes, homens, que ensinava, que instruía. E agora a geração desses também estavam o quê? Prejudicados, porque ensinaram errado. Se nesta tarde nós estamos aqui de posse da palavra de Deus, não podemos fugir. Nós estamos falando o quê? A verdade. Porque o povo andava com Jesus e não queria fazer o que Jesus ensinava. O capítulo que eu li aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 32, fala sobre uma ação bem louvável do apóstolo São Pedro. Porque alguém só conhece Pedro quando ele nega Jesus. Mas a Bíblia vai dizer, e Deus aconselha a Pedro, porque é um dos seus discípulos, e Jesus tem o mesmo apreço com todos, mas tem um que ele se apega mais e ele cobra mais. E você pensa até que está sendo maltratado, né? Porque ele está lhe moldando e quer que você seja resistente às coisas que lhe venham ao encontro. Não é raiva, ódio, sei que ele ama todos, mas tem um que ele massacra mais, porque ele quer testar, porque futuramente ele vai ser uma pessoa que vai saber ouvir, ser provado, tentado. Louvado seja Deus. E ele era uma pessoa que não queria muito dar atenção. Andava com Jesus, mas não queria ali estar, louvado seja Deus, fazia as coisas e era repreendido, mas ele perguntava. Sempre ele perguntava, sempre ele queria estar, louvado seja Deus, entendendo o que Jesus queria dizer. E uma certa hora, Jesus falando, aí Pedro disse que nada daquilo ia acontecer. Ora, se o Filho do Homem veio para aquilo, e Jesus falava, ninguém falava, e Pedro dizia: não vai acontecer não. Aí Jesus disse: Pedro, olha, veja bem, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Quer dizer, tinha a hora do galo cantar, e o galo não ia cantar, porque Pedro ia negar. Quando Pedro
negasse as 3 vezes, aí o galo ia cantar. Porque o galo não vai cantar enquanto você não me negar 3 vezes. Aí Jesus disse: Simão, eis que Satanás pediu para se andar contigo. E como um trigo ia balançar. A gente pega o trigo, o feijão e joga para cima, e as folhas o vento leva e fica os caroços, os grãos. Ia se andar. Mas eu roguei ao Pai, Jesus dizendo, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus rasgou o verbo e disse: Pedro, você é bem ousado. Eu digo uma coisa, você rebate e você quer fazer. Mas veja bem, pediram para se andar contigo, mas eu não deixei. Agora, Jesus quis dizer assim, eu creio que ele quis dizer, tu anda comigo, não presta atenção às coisas, quer fazer o que querem. Tu não é convertido, não. Tu está só se arrependendo de coisa, conversão não. Quando tu te converteres de verdade, quando tu entenderes que precisa do Evangelho ser, aleluia, verdadeiro e correto, aí tu vai e anuncia teus irmãos, porque eu separei todos, Jesus veio para todos, mas você está usando de uma forma diferente. Quando te converteres, informa teus irmãos, confirma ele, diz a ele, agora estou convertido. Passando, aleluia, esse versículo aqui me fez lembrar que depois da conversão de Paulo, né, aí houve aqui a operação divina de Deus através de Jesus, onde foi feito ali aquele milagre, né? Jesus alcançou a Paulo, que era Saulo. Aí no capítulo, vem até do 9 até o 31, falando sobre Paulo. E o 32 diz, a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Aí diz assim, aconteceu que eu passando Pedro ia passando por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas. Ele estava jazendo numa cama, já há 8 anos, o qual era paralítico. Pedro ia passando, nesse lugar, morava um homem chamado Enéas, vivia doente, enfermo, estava numa cama, já há 8 anos. E disse-lhe Pedro, ao homem, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Olha só. Ele não disse, eu te dou saúde. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aí diz que na mesma hora e logo se levantou. E viram todos que habitavam em Lida. Chegou logo ao conhecimento que Enéas, que estava doente, Pedro, ao avistá-lo, pronunciou essa palavra e o homem se levantou. Pronto, moveu aquela comunidade, porque conhecia o Enéas, sabia que era um enfermo, carente, necessitava alguém cuidar dele. Mas depois que ele se levantou, foi notória a notícia, correu por todo canto. E viram-no todos que habitavam em Lida, Sarona. Lida e Sarona, quer dizer, ainda outro povoado próximo.
Louvado seja Deus. E os quais se converteram ao Senhor. Olha só. Pedro, cheio de malandragem, Jesus chamava ele na rede porque o amava, querendo consertar e corrigir. Aí aqui, Pedro vai passando, tem o conhecimento do homem que está doente, vai lá e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O homem se levanta, a comunidade tem conhecimento, vai para lá, vê os feitos de Jesus. Louvado seja Deus, mas a ordem foi da boca de Pedro, e agora se converteram muita gente naquele lugar. Aí depois disso, diz que havia em Jope, uma cidadezinha pequena, uma senhora, por nome de Tabita. Era uma discípula, chamada Tabita, que traduziu-se de Dorca. Esta estava cheia de boas obras que fazia. O Senhor falou, boas obras não salva. E dava esmolas que fazia. Aconteceu que naquele dia, que enfermando-a, ela ficou doente e morreu. E tendo-a levado, depositaram num quarto alto. Ou seja, tem uma parte mais alta. Pedro estava próximo. Não estava lá. Mas a notícia correu que Enéas tinha sido curado. Aí disseram: olha, quem está por ali é Pedro. Aí diz aqui: e como Lida era perto de Jope, Lida era lá onde Paulo curou, ou seja, Enéas foi curado, Jope era próximo. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, 2 homens, que lhe não demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com ele. Quando chegou, levaram-o ao quarto alto, e todas as viúvas rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Choraram e diziam: olha aqui, era uma mulher boa, se tinha compaixão dos outros, ela fazia renda, fazia roupa e dava às pessoas, mas ela morreu. E mandamos chamar o Senhor. Aí relataram a Pedro, mas Pedro, fazendo-a sair, todas, pôs-se de joelho e orou. Pedro disse: por favor, onde é que ela está? Está ali no quarto alto. Ele disse: pode sair, eu vou orar. Louvado seja Deus. E voltando-se para o corpo, ele orou e voltou-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Louvado seja Deus. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor, que agora é o Simão, que futuramente ele vai ter uma visão da parte de Deus para ir ter uma conversa com o centurião Cornélio. É outra passagem. Mas o que eu quero dizer é que você, na outrora, podia ser alguém que andava e ia para os templos, não tinha prazer em fazer as coisas corretas. Jesus corrigindo, sempre corrigindo, sempre corrigindo. Passou-se, ter um presente bom, servido,
fazendo a vontade, o desejo de Deus, porque através do bom testemunho, através das suas ações, a luz, ela vai resplandecer na vida daqueles que estavam com a incerteza de melhora, de recuperação, achando que não é ninguém, que não tem valor. Mas quando a luz chega, e chega alguém para falar da luz, e explicar, a sua história muda. O Pedro que negou, louvado seja Deus, o Pedro que não era convertido, agora ele começou a mostrar aos irmãos que estavam convertidos, como Jesus disse, quando te converterem, avisa teus irmãos. Mas ele foi com as ações, e em nome de Jesus, foi honrado. A palavra que ele disse para Enéia, Jesus Cristo te dá saúde. Pedro não podia, mas ele disse, Jesus Cristo te dá saúde. E o homem levantou-se. Aqui, viram que Pedro estava lá em Lida, já ouviram que Enéia estava bom, aí disseram, ele pode fazer alguma coisa por Dorcas. Era uma mulher boa, uma mulher que prestava. Louvado seja Deus, um trabalho social para as mulheres. Ela fazia roupa e dava aquelas mulheres viúvas. E as mulheres, quando viram Pedro, a Bíblia está dizendo aqui que elas começaram a rodear Pedro, chorando. Era boa, ela fazia isso, ela fazia aquilo. Aí Pedro disse, onde é que ela está? Está ali no quarto alto. Aí Pedro disse, sai. Pedro foi o quê? Apresentar a causa a Jesus. Foi orar. Louvado seja Deus. Para quê? Para que ele viesse operar também maravilha, sinais e prodígios na vida daquela mulher. E que todos viessem ver, louvado seja Deus, os acontecimentos. E a Bíblia diz que foi o que? Notório a toda Jope. E muitos creram no Senhor Jesus por causa das boas ações de Pedro naquele momento. Mas Pedro mandou saírem. Muita gente não entende trabalhar. E Deus quer operar maravilha na vida de alguém, mas outros têm que saírem. Glória a Deus. Outros têm que saírem. Aleluia. Disse assim, que quando ela voltou à vida, Pedro tomou-a pela mão, louvado seja Deus, e levantou, aleluia, chamando os santos. Quem é os santos? Os outros, que foram separados também. Mas essa ação aqui, era Pedro que tinha que fazer, para mostrar, aleluia, aos seus irmãos, que o Senhor, aleluia, fez maravilha na vida dessa mulher, porque ele agora estava realmente convertido. Ele estava apto, louvado seja Deus, para realizar uma obra na vida de alguém com o mandato de Jesus. Quando Jesus manda, você não pode resistir, louvado seja Deus. Que nesta tarde, louvado seja Deus, você acha que tudo está perdido. Não, não faça. Como foi lido aí a palavra no capítulo 3 de João. Quem crê, louvado seja Deus. Você crê. Glória a Deus. Mas quem não crê? Mas tem aquele tempo. E quando tu estiver de pé, quando tu tiver o fôlego de vida, você pode mudar de atitude. Você pode ter uma escolha. Não vá pensar em tradição. Não! Porque minha família é assim, eu tenho que ser. Você vai dar conta de si mesmo. Louvado seja Deus. Você que vai dar conta de você mesmo. Sabe por quê? Porque a salvação é pessoal. Ninguém pode levar ninguém. Você mesmo tem que decidir, como diz o irmão Justo, aonde quer morar.
E você, depois que escolher, Jesus dá o aval. Mas o que ele quer mesmo é que todos se convertam e venham ao conhecimento da verdade. Como diz lá em 1 Timóteo 2, 3 e 5. Porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, pode te levar até a presença dele. Que nesta tarde eu agradeço a Deus por tudo e também vamos apresentar a vocês. Eu desejo que cada um de vocês, nesta tarde que ouviu, deixe que Deus faça a sua vontade na vida de cada um. Você que já é seguidor de Cristo, permaneça, persevere, porque até o fim não pode desistir pelo caminho. Não, algo vem e querer tirar você do caminho. É uma tempestade, é um vendaval, mas permanece no caminho até o fim. E você que ainda não tomou a decisão, faça isso, porque Jesus veio para todos e ele chama: vinde a mim. É um convite. Que Deus abençoe cada um nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Boa é esta palavra nesta tarde para nós e para você também. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos que ouviram a palavra de Deus nesta tarde. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem nos concedido e nos dado, né? Glória a Deus. Se Deus permitir, sábados estaremos de volta com mais uma programação e com mais esclarecimento bíblico para você, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo nesta tarde. A lição hoje é sobre salvação. Né? A lição hoje é sobre salvação. Muito bem. Escola bíblica. Momento de oração. Momento de oração. Maravilhoso e eterno Deus, quero lhe agradecer, Senhor, por esta tarde, por este momento, por esta oportunidade. Que o Senhor venha, meu Deus, com sua infinita misericórdia, alcançar as humanidades, as pessoas, aqueles que estão à escuta, os que não estão à escuta, mas irão depois ouvir, assistir. Deus seja com todos. Aqui nós estamos agradecendo ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Em breve, mais.